Bom dia a todos, meus cumprimentos a vocês que nos assistem na abertura de mais um Congresso Internacional de Gestão de Riscos. Esse tem sido um dos eventos mais importantes que a FEBRABAN realiza e vem realizando nos últimos 10 anos. Já é um evento que ocupa um papel de destaque na discussão dessa temática importantíssima que é a gestão de riscos. O Rubens já nos deu algumas informações importantes. Esse é um formato virtual do evento, estamos com mais de 2.500 inscritos. Isso, por si só, já revela a importância do evento. Também queria aqui mencionar que, durante todos esses 10 anos, ininterruptamente, a FEBRABAN realizou esse congresso, o que também denota a sua relevância. Tem havido, nos eventos, nesses congressos, um elevado nível técnico dos debates, que ocorreu nas edições anteriores, e não nos faltou o apoio institucional do Banco Central, que tem possibilitado uma interação produtiva única entre regulador e regulados. Portanto, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer pelo reconhecimento do Banco Central, quero saudar a presença do presidente do regulador bancário, o ministro Roberto Campos Neto, bem como também quero mencionar e agradecer a participação do diretor Otávio Damasio, que também participará em outro painel, e do chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial, que é o Ricardo Moura. Eu tive a oportunidade de ser colega do diretor Otávio Damasio, portanto, uma honra também poder tê-lo aqui neste evento. Quero cumprimentar a todos, agradecer aos demais painelistas, aos congressistas, pela participação. Eu inicio dizendo que a regulação prudencial ela foi posta à prova com a pandemia da Covid-19. Isso no mundo inteiro. Foi um teste de estresse na prática para o sistema financeiro mundial. Isso ocorre depois da implementação completa da primeira fase das normas de Basileia III. A implementação se iniciou em 2013. Nós temos uma janela que vai até 2023. O Brasil passou, eu diria, com nota máxima neste severo teste. Já não é de hoje que a regulação bancária brasileira está em estrita consonância, tanto no tempo quanto na forma e no conteúdo, com as recomendações do G20, dentro de um contexto moderno dos novos arcabouços regulatórios, tanto de capital quanto de alavancagem e também de liquidez. O nosso sistema bancário nunca esteve tão bem preparado para enfrentar uma crise. Os bancos suportavam, sem grandes problemas e com o mínimo de desenquadramento, os testes de estresse que regularmente são realizados pelo Banco Central. Os nossos bancos já contavam com níveis de capital confortáveis, bem acima dos mínimos requeridos pelo padrão internacional. Para que tenhamos uma ideia, quando nós olhamos para o índice de Basileia total, os bancos brasileiros estão com cerca aí de 6 pontos percentuais acima do mínimo requerido para as instituições financeiras que são sistemicamente relevantes no Brasil. Quando o nosso foco é o capital principal, que é o capital de maior qualidade, nós estamos com 5 pontos percentuais acima do mínimo requerido. Então, isso significa, como já mencionei, um patamar confortável de capital que não foi gerado da noite para o dia. Nós não podemos aqui desprezar o olhar sempre vigilante do Banco Central, tampouco deveríamos subestimar a disciplina e o enorme esforço do setor bancário nos últimos anos para melhorar e para depurar os níveis de capital. Eu queria me deter um pouco sobre isso. Quando nós olhamos de Basileia III para cá, os bancos brasileiros excluíram da sua base cerca de 150 bilhões de reais de um capital de menor qualidade. Houve como que um expurgo da ordem de 15% do capital formado, por exemplo, por ativos intangíveis, por ágios, créditos tributários, participações em empresas, dentre outros capitais de menor qualidade, como eu tive a oportunidade de mencionar há pouco. Qual é o resultado dessa depuração?
os bancos brasileiros eles vêm ampliando seus estoques de ativo de alta liquidez e também alongaram seus passivos. Isso trouxe uma significativa melhora dos indicadores, tanto de curto quanto de longo prazo. Eu queria também mencionar sobre os níveis de liquidez da nossa indústria bancária. Esses níveis eram e continuam robustos, com índices acima do patamar mínimo de 100% requerido também pelas regras de Basileia, e a despeito dessa solidez no que diz respeito ao capital e à liquidez dos bancos no Brasil, e aqui nós temos um reconhecimento, inclusive internacional, nenhum setor da economia ficou incólume à pandemia e com o setor bancário não foi diferente. Nós temos que reconhecer que a crise foi especialmente severa, impactou de forma imediata, expressiva e expressivos níveis de capital e de liquidez dos bancos. Isso acabou refletindo a forte demanda de crédito das empresas. Essa demanda aumentou entre 5 a 10 vezes desde o início da pandemia, quando nós comparamos com períodos de mais normalidade. Isso gerou até uma percepção de falta de crédito, o que claramente não aconteceu. Eu vou falar um pouco mais à frente. A crise ela foi profunda, o que se refletiu fortemente nos resultados dos bancos, com aumento substancial das despesas de provisões contra futura inadimplência, e houve uma queda relevante tanto do lucro líquido quanto da rentabilidade. Aqui os números eles ilustram bem o que eu estou mencionando, não deixam qualquer margem à dúvida. As despesas de provisões dos maiores bancos cresceram em média cerca de 90%, a rentabilidade recuou cerca de 40% no primeiro semestre ante o mesmo período do ano passado. Quando nós olhamos para o índice de Basileia, e aqui eu estou focando nos 4 principais bancos, aqueles que estão listados em bolsa, o índice de Basileia recuou de modo também não desprezível, algo em torno de cerca de 15%, e houve uma queda também nos indicadores de liquidez de curto e de longo prazo para patamares próximos a 2018. Isso, portanto, revela a magnitude da crise que não poupou, como mencionei, nenhum setor da economia. Felizmente, os bancos centrais mundo afora, de maneira coordenada, mas também de forma individual, agiram de forma ágil, rápida, implementando medidas para mitigar, para atenuar os impactos sobre o sistema financeiro mundial. Isso evitou um congelamento dos mercados, assegurou a continuidade do funcionamento da economia, mesmo sob condições bastante adversas. No caso brasileiro, nós tivemos a felicidade de contar com um Banco Central igualmente ágil, competente, atento, que, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros bancos centrais a compreender a gravidade e a extensão da crise, bem como a necessidade de adoção de medidas tempestivas, eu diria corajosas, para o enfrentamento da crise. Medidas em vários níveis, em várias frentes, medidas de liquidez, medidas de provisionamento, medidas de capital. Então, isso tudo fez com que o setor financeiro continuasse a dar vazão às demandas e ao momento da crise. Eu, mais uma vez, aproveito aqui a presença do presidente Roberto Campos Neto para ressaltar que houve uma essencial interação entre regulador e regulados. Isso viabilizou a implementação dessas medidas de forma mais rápida. Isso foi determinante para a travessia da crise e também para a normalização das condições de mercado. Eu diria, sem qualquer hesitação, que nós podemos afirmar que as medidas do Banco Central e a interação do regulador com o setor bancário evitaram o pior e mantiveram a economia irrigada, viva, para atender às demandas de crédito que cresceram de forma exponencial no período mais agudo da crise, ainda que não tenha sido possível atender a todos. Eu preciso aqui destacar alguns números dessa ampla frente de atuação que bem denota
o papel dos bancos. O setor bancário disponibilizou cerca de 2 trilhões e 600 bilhões de reais em crédito desde o início da pandemia, quando nós consideramos os recursos novos, as repactuações e as prorrogações de parcelas. Foram mais de 15 milhões de contratos que tiveram as parcelas prorrogadas, dando alívio financeiro às famílias e às empresas. Eu já tive, em outras oportunidades, feito menção de que, nesta crise, os bancos, mais uma vez, fizeram parte da solução, não fizeram parte da causa do problema. Nós sabemos a origem, que é uma origem sanitária, uma crise que surpreendeu a todos. Sem os bancos, os nossos problemas teriam sido, na nossa visão, incomparavelmente maiores e a recuperação da economia estaria, inclusive, mais lenta. Mas, como eu disse anteriormente, a crise foi profunda, os seus efeitos foram agudos e nós ainda estamos diante de muitas incertezas. Por isso, precisamos manter um estado de alerta, de vigilância, continuar trabalhando conjuntamente para que enfrentemos as fortes sequelas econômicas que marcaram essa crise desde o seu início. Nós precisamos também reduzir as distorções que ainda existem na economia brasileira e também no setor bancário. Nós temos de reencontrar o mais rapidamente possível as trilhas do caminho sustentável da recuperação econômica. Isso passa necessariamente pelo firme enfrentamento da grave e da frágil situação fiscal por que passa o país. Isso porque nem aqui e nem em qualquer outro lugar juros baixos e inflação estável conversam com indisciplina fiscal. Essa é a maior emergência que o país precisa enfrentar. No campo regulatório, também há algumas questões importantes. Muito contribuiria para a expansão do crédito, reduzir o ainda elevado nível de compulsórios, mesmo que nós tenhamos o reconhecimento de que o Banco Central vem avançando bastante nessa agenda. Também é importante que nós enfrentemos o direcionamento de crédito no Brasil, sobretudo porque estamos diante de uma nova realidade em relação à taxa de juros e às margens financeiras. Já começo a caminhar para encerrar essa minha fala de abertura. Eu registro que nós teremos, regulador e regulados, aí à frente um grande desafio para que possamos concluir a normatização do pacote final das recomendações de Basileia III. Nós estamos falando de profundas revisões de todos os modelos internos existentes para apuração do capital, e aí sobre todas as óticas, em relação ao risco de crédito, ao risco operacional e ao risco de mercado. Nós temos preocupações na implementação dessas normas no Brasil. Com toda a transparência, temos externado, dialogado com o Banco Central e mostrado quais são os potenciais impactos em alocação de capital, e vamos continuar, portanto, dialogando com o regulador. Nós temos defendido nesse diálogo que é preciso preservar os avanços conquistados, bem como buscar alternativas que tratem o máximo possível as peculiaridades do país. Ao longo do próximo ano, nós teremos discussões intensas com o Banco Central para que possamos ter o arcabouço totalmente definido e dentro de um prazo que possa ser razoável, adequado à sua implementação. São mudanças bastante profundas que vão requerer grandes ajustes de sistemas, ajustes dos modelos e também de estruturas. A solidez do nosso sistema financeiro é atualmente um dos principais ativos do Brasil. O Brasil tem sido bem sucedido naquilo que eu digo que é uma arte de combinar, de um lado, regulação abrangente, eficiente, alinhada às normas internacionais, e, de outro lado, a necessária liberdade de atuação e de competição para as nossas indústrias financeiras. Nesse sentido, o setor bancário seguirá firme, bem focado no seu papel de alavancar a economia. Aqui vale, por fim, destacar que, mesmo com todo esse cenário extremamente adverso e volátil, nosso setor bancário segue robusto e cumprindo a sua missão. E também continuaremos a lançar mão daquilo que sempre fizemos. Vamos continuar usando as tecnologias mais modernas para atender às demandas da sociedade, para suprir as necessidades de crédito das empresas e das famílias.
nem sempre se percebe, mas esse resultado decorre de muito trabalho que tem sido feito entre regulador e o sistema financeiro regulado.